E aí, tudo bem com você? Uma ótima quinta-feira. Hoje o Falando Nisso vai trazer um assunto super importante. Na verdade, nós vamos aprender juntos, né? A gente vai falar sobre as mudanças na reforma tributária e como isso pode impactar no nosso dia a dia. Além disso, também tem outros assuntos que a gente vai ver agora. O Falando Nisso Band está no ar. Oportunidade de emprego: 75% das empresas vão investir em inteligência artificial. O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho foi pesquisado pelo Fórum Econômico Mundial. Segundo o levantamento, 75% das empresas no mundo devem investir nesse recurso nos próximos 4 anos. E metade delas espera gerar novos empregos. Home office: pesquisas apontam queda de produtividade. Apesar do trabalho em casa também ter benefícios, funcionários estão sendo convocados a retornarem às suas rotinas nos escritórios das grandes empresas americanas. Um movimento que começou em Wall Street e também é seguido por gigantes da tecnologia, como Apple, Meta e Google. Febre cor-de-rosa: filme da Barbie chega hoje aos cinemas. Nesta loja, o que está fazendo muito sucesso são os looks do filme. E eu também já entrei na tendência e vim vestida igual a Barbie. E no estúdio vamos conversar com Álvaro Caninel, da Dicom Contabilidade. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho. O Falando Nisso Band começou. Agora sim a gente começa o programa com a nossa mensagem do dia. Bonito mesmo é quem carrega um coração intenso. Gente que se entrega, que vive, que sente, que ama, sem medo. Sabe, gente que transborda de tanto sentir e se orgulha por isso? Não seja raso, não. Permita-se. Seja intenso, seja mais que isso, eu acho. Porque às vezes intenso também é um pouco complicado, mas seja verdadeiro com você e com o seu próximo, tá bom? Vamos falar de sorteio? Tem um kit da Polipet muito bacana. Tá a fim de concorrer a tudo isso aí, olha, que você tá vendo na foto? Essa é a nossa foto oficial, que tá no Instagram, @FalandoNissoBand. E aí você tem que seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário. E no fim do mês, no dia 31 de julho, a gente já vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. Também tem um outro kit, um kit incrível da Sicredi para você. Vem um chapéu super chique, esse boné que eu tô usando, que é bem estiloso, e também uma frasqueira. Com certeza você vai arrasar com esses 3 prêmios, vem tudo junto para você, tá bom? Para concorrer, você também tem que curtir essa foto, que é a foto oficial, no @FalandoNissoBand, seguir a Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário e no mesmo dia, no dia 31 de julho, a gente já vai trazer o resultado. E já que a gente está vivendo, e a gente viu, acabamos de ver com a Carol no jornal, a questão da Expo Agro, tem mais sorteio rolando no Falando Nisso durante toda a semana. Amanhã também tem, tá? Tá a fim de curtir então uma noite super animada? Tem também muita comida, comida gostosa, típica, música boa lá no Jacareí Expo Agro. Então você pode mandar para o nosso WhatsApp, que a gente já vai colocar aqui, 99716 7989, eu quero. E aí você já vai estar concorrendo um par de ingressos, tá? A nossa produção vai entrar em contato com o sortudo ou a sortuda que for ganhar esse ingresso para o dia 23 de julho, no domingo. Então já pode colocar aqui no nosso WhatsApp, eu quero, que aí depois a gente vai saber quem foi o ganhador, tá? Final de semana chegando, repleto de programação bacana, né? Olha só, mais essa, o MOBA Bike Land recebe nos dias 21, 22 e 23 de julho os melhores atletas do mountain bike nacional para a disputa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Cross Country. E olha só que bacana, além da modalidade de ciclistas federados, tem também a possibilidade para ciclistas não filiados competirem na categoria amadora. Bacana, né? A entrada para os telespectadores está sendo vendida pelo site, onde você também encontra mais informações sobre o evento, que vai ter uma programação bem vasta e muito bacana. Tem shows ao vivo, também tem um centro, um polo de gastronomia,
tudo muito gostoso. Agora sim, a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que abre o assunto do dia, aqui no Falando Nisso. A primeira pergunta: sabe o que significa a reforma tributária? 60% dizendo que não. Sabe as vantagens da reforma tributária? E se é que vão acontecer vantagens pra gente, né? 100% também dizendo que não. Gente, só sei que é uma coisa, é uma sopa de letrinhas, tá? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPTU, IPVA, ITCMD. Um dos assuntos mais discutidos nas últimas semanas foi a proposta da reforma tributária, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e que agora segue para o Senado. Será uma discussão ainda muito longa, mas que a gente precisa saber pelo menos o básico, tá? Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a reforma tributária com o Álvaro Caninel, que é diretor da DICOM Contabilidade de Taubaté. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Obrigado, Agnes. Satisfação sempre minha. Que bom. Então vamos lá, né? A reforma tributária, né? Do que se trata? A gente explicando resumidamente. Eu vou fazer um resumo da reforma. Na verdade, acho que o Brasil, ele discute reforma tributária há mais de 30 anos. É verdade, desde 80... Desde a década de 80. 88. Né? Existem dois projetos da reforma, que é a PEC 110 e a PEC 45. Eles, o Congresso Nacional, unificou essas duas PECs, criou-se então a reforma que foi encaminhada e já aprovado na Câmara dos Deputados em segundo turno, foi aprovado dia 7 de julho. Isso. E a reforma vai para o Senado, e o Senado tem alguns dias para aprovar a PEC. A expectativa é que até outubro a reforma tributária esteja aprovada, vai para a sanção da presidência, e após isso entrará em vigor a partir de 2023. Então essa é a história... Ainda em 2023? Desculpa, 2026, a partir de 2024, né? Mas a reforma ela é extremamente complexa e muito ampla, então a transição, a regulamentação da reforma tributária na nossa legislação, ela na realidade ela vai se estender até o ano de 2032. Então é um processo de transição bastante lento. É que ela será colocada aos poucos, exatamente, né? E não de uma única vez, ou seja, na prática a gente vai entender e vai surtir o efeito daqui mais ou menos uns 10 anos, né? A gente está em 2023. Pode ser que tem algumas providências que estão sendo implementadas após a aprovação, que traga efeito imediato, né? Sim. Mas a reforma num todo ainda vai bastante tempo pela frente. Agora, eu estava lendo a análise de alguns especialistas dizendo que um dos principais objetivos é desburocratizar isso, o que hoje acontece, que dizem que realmente não favorece absolutamente ninguém, e deixar mais democrático a questão do pagamento de impostos. Então, ou seja, quem hoje ganha mais, teoricamente, proporcionalmente, pagaria mais impostos. Mas será que isso na prática vai funcionar? A grande preocupação do contribuinte é com referência ao custo tributário. Se isso vai ter um impacto negativo, ou seja, se vai aumentar a carga tributária ou não. Mas como a reforma ela é extremamente complexa, nós entendemos de que o efeito do custo tributário ele vai sendo percebido pelo contribuinte na medida em que for regulamentando a lei. Então, em um primeiro instante, existem alguns estudos que falam que poderá ocorrer um aumento no custo tributário, mas ainda não é uma certeza absoluta. Certo. Mas, levando em consideração a complexidade da nossa legislação, a reforma tributária, mesmo que ocorra um pequeno aumento na carga tributária, ela ainda assim ela é extremamente favorável ao país, porque ela traz muito mais benefícios para o país
na área de produção industrial, na área de economia. E então, mesmo que ocorra algumas aumento da carga tributária em alguns segmentos ou alguns produtos, ainda assim nós entendemos que ela é de extrema importância e vai favorecer muito o Brasil. Agora, já dá para saber se o brasileiro vai pagar mais impostos ou menos impostos com essa reforma tributária? A tendência é de que não haja aumento da carga tributária. De que não haja aumento. Mas, resumidamente, essa reforma tributária, ela está unificando diversos tributos que incidem sobre o consumo. Então, com um único imposto chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, ele vai substituir 5 impostos que existe hoje, que é o PIS, o COFINS, o IPI da esfera federal, o ICMS da esfera estadual e o ISS da esfera municipal. Então, esses são impostos que hoje existem. Perfeito. E que, com a reforma, vão deixar de existir. E serão substituídos por um único? Por um único imposto, exatamente. E, além de ser substituído por um único imposto, o que a gente precisa observar é que o Brasil, nós temos 26 regulamentos de imposto de renda e mais, regulamento do ICMS, é um imposto estadual. Então, nós temos 26 regulamentos de ICMS mais o regulamento do Distrito Federal. Isso tudo vai ser unificado em uma legislação apenas. E o ISS, o Brasil tem mais de 5.600 municípios. E por ser uma lei municipal, também é um pandemônio essa legislação de ISS, né? Então, porque cada município coloca ali um índice, tem a sua legislação. E isso tudo vai ser unificado também em um único tributo que vai ser o IVA. E a questão federal, nós temos uma complexidade sem precedentes para a apuração do PIS, da COFINS e do IPI. Também toda essa legislação, essa parafernália de condições para você apurar, para você pagar esses tributos, também será unificado em um único imposto. Agora, quais são os impostos? A gente já falou então dos que vão ser extintos, substituídos. Sim. Agora, vão ter impostos que serão criados também, né? Na realidade, esses 5 tributos, né, 3 federal, 1 estadual e 1 municipal, será substituído pelo IVA, um imposto apenas. Então, esse é o imposto que se discute em qual vai ser a alíquota. Lembrando também, muito importante, que existem alguma regulamentação para alguns segmentos da sociedade. Por exemplo, custo tributário dos produtos que formam a nossa cesta básica. Está lá previsto na legislação que esses produtos terão uma redução ou serão desobrigados da tributação. Então, existe alguns segmentos e alguns produtos que terão um tratamento diferenciado. Regra geral, todos serão tributados da mesma forma, mas alguns produtos, né, terão esse tratamento diferenciado. Legal. Álvaro Caninel vai ficar com a gente hoje durante todo o Falando Nisso. Estamos aprendendo juntos sobre reforma tributária. Se quiser mandar pergunta, pode mandar para o 99716-7989. Vamos falar de notícias? Olha, parece um assunto do futuro, mas já está mudando o dia a dia das pessoas e o mercado de trabalho também. A tecnologia, né, a inteligência artificial. Robôs e carros autônomos estão longe de serem os únicos usos da inteligência artificial. O que vai mudar o mundo são as aplicações mais pé no chão. Tarefas simples, porém trabalhosas, o famoso trabalho de formiguinha. Serão feitos por máquinas. Vasculhar centenas de planilhas para decidir o rumo de negócios. Analisar resultados clínicos para identificar doenças num paciente
ou determinar o rumo do desenvolvimento de um medicamento em laboratório. No varejo, gerenciar estoques, direcionar anúncios e recomendar produtos para aumentar as vendas. O profissional vai deixar de fazer o trabalho mais burocrático, mais repetitivo, isso passaria para a inteligência artificial, enquanto ele vai fazer um trabalho mais específico, mais especializado, que precise de sensibilidade humana, que é algo que a inteligência artificial ainda não entrega. O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho foi pesquisado pelo Fórum Econômico Mundial. Segundo o levantamento, 75% das empresas no mundo devem investir nesse recurso nos próximos 4 anos e metade delas espera gerar novos empregos. Essa empresa desenvolve ferramentas que usam inteligência artificial para diversos setores. 30 novos funcionários foram contratados para dar conta da demanda. A gente cria algoritmos de inteligência artificial aplicados à área da saúde, à área financeira, à área agro e à área de varejo. O mercado, de um modo geral, ele vai precisar de profissionais que estejam familiarizados a usar a inteligência artificial para aplicar no seu dia a dia. Para não ficar para trás, não precisa virar programador. Basta aprender na prática a usar a inteligência artificial e as ferramentas que ela proporciona. Não é a inteligência artificial que vai roubar a vaga de alguém, e sim um profissional que saiba utilizar a inteligência artificial, ele vai acabar ocupando o espaço de um profissional que não sabe utilizar a tecnologia. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e vamos falar, que com a pandemia, uma modalidade de trabalho cresceu e muito, que foi o home office. Mas novos estudos estão dando uma nova direção a esse trabalho e daqui a pouco a gente te conta o que está acontecendo. E daqui a pouco também a gente volta com Álvaro Caninel, da Dicom Contabilidade, para falar mais, sobre a reforma tributária. Até já! Já estamos de volta agora com uma super dica para você. A Ortovip todo mundo já conhece, É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 22 anos de atendimento em São José dos Campos, atendendo todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, que se inicia na infância com a prevenção e o acompanhamento dentário e o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes, com a prótese sobre implantes, por exemplo. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Realmente é uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um sorriso muito bonito, lindo, em harmonia com o seu rosto? Nós indicamos com certeza a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Bom, sabe aquele papo de que as pessoas trabalham melhor em casa? E a gente realmente viu isso durante a pandemia, Saíram estudos novos mostrando que é exatamente o contrário. E quem explica é o Eduardo Barão. Durante a pandemia de Covid, o trabalho em casa foi a opção usada por empresas em todo o mundo para continuar funcionando. A alternativa, que antes era usada apenas eventualmente, virou a realidade. A rotina de muitas famílias foi adaptada e gafes em reuniões pela internet se tornaram frequentes. Don't know how to remove it. I've got my assistant here, she's trying to, but I'm here live. I'm not a cat. Estudos chegaram a mostrar que o trabalho online rendia até mais do que o tradicional no escritório. Em 2020, a Universidade de Harvard mostrou um aumento de 8% nas chamadas feitas por funcionários de telemarketing que estavam nas suas casas. Mas, ao fazer uma revisão da pesquisa, a universidade descobriu que a produtividade caiu 4%, com clientes sendo colocados em espera por mais tempo. Um outro estudo feito pela Universidade de Chicago com empresas de TI registrou dados parecidos, queda de 19% na produtividade de trabalhadores em home office. Apesar do trabalho em casa também ter benefícios, funcionários estão sendo convocados a retornarem às suas rotinas nos escritórios das grandes empresas americanas.
Um movimento que começou em Wall Street e também é seguido por gigantes da tecnologia, como Apple, Meta e Google. O problema é que muitos funcionários não querem parar de trabalhar em casa e têm se recusado a retornar às empresas. Grandes executivos reconhecem que se trata de um desafio, mas acreditam que essa volta vai acontecer cada vez mais. A gente está falando sobre reforma tributária e como ela deve impactar o nosso bolso, a nossa vida. Com a gente aqui, Álvaro Caninel, diretor da Dicom Contabilidade de Taubaté. Vamos falar sobre o imposto, que é o imposto seletivo, que vai ser criado. Pois é, o imposto seletivo, na verdade, é a unificação dos 5 tributos federal, estadual e municipal, em um imposto só, que é o IVA, que nós ainda não temos a alíquota, tá? Há uma preocupação extremamente grande de todo o povo, do contribuinte, com o receio de um aumento da carga tributária. Isso é natural, né? Normalmente, quando o governo cria uma lei ou modifica uma legislação, a consequência dessa mudança acaba gerando um custo tributário. Mas se analisarmos a necessidade extrema que o Brasil tem de fazer essa reforma tributária, de criar procedimentos mais simples na apuração e no recolhimento dos tributos, não tenha dúvida de que os benefícios da reforma tributária vai atingir a todo o Brasil. A nossa economia, há um estudo preliminar de que em 15 anos o PIB nacional tenha um aumento em mais de 12%, proporcionado exclusivamente por essa reforma. Agora, quando você fala em expectativa de aumento da economia ou expectativa de aumento da carga tributária, isso tudo são suposições. A reforma tributária, ela tem mecanismo para influenciar nessa situação. Existem procedimentos legais, após a implantação da reforma, que o governo ele vai poder controlar. Eu dou um exemplo. Se um segmento da sociedade sofrer um aumento considerável no custo, o governo tem procedimentos legais de fazer com que aquele segmento tenha uma tributação diferenciada. Ou seja, de fazer ajustes. Ajustes que exatamente seria esse imposto seletivo, que para poder fazer com que a economia não sofra um impacto negativo. A impressão, né, é de que o objetivo da reforma não é aumento da carga tributária. Se eventualmente na prática da reforma trazer aumento da carga tributária, há mecanismos legais para que haja controle e que o governo possa interferir nisso. Bacana. Agora, por exemplo, o Simples Nacional pode acabar? A questão do MEI, né? Então, a reforma pode, de repente, prejudicar o Simples Nacional e o MEI? Existem algumas legislações que não vão sofrer alteração por conta da reforma tributária que nós que está hoje sendo analisada e votada pelo Congresso. Lembrando de que a forma com que ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela foi para o Senado Federal. Pode haver eventuais modificações e aí a gente precisaria analisar essas eventuais modificações. E se tudo for aprovado da forma com que está, não vamos ter prejuízo com relação às empresas optantes ao Simples Nacional, permanecem os mesmos benefícios e não vamos ter nenhuma consequência negativa também com relação aos microempreendedores individuais. Vão prevalecer essas legislações, esses serão formas de tributação diferenciada do que consta na reforma tributária. Bacana. Álvaro, chegou uma perguntinha aqui, eu achei interessante. Vamos colocar? Está espelhando para você, Rafa, por favor? Boa tarde. Gostaria de saber se quem tem casa financiada pela Caixa vai ter alguma mudança no valor do financiamento. Ou seja, Álvaro, o crédito no Brasil pode ficar mais caro? A tendência é exatamente o contrário.
porque todos esses mecanismos, eles vão estimular a economia nacional. A tendência é que a nossa economia vá sofrer um aumento, ou seja, vai haver mais produção do país e, com isso, a inflação hoje, controlada da forma que está, nós estamos com uma inflação média em torno de 4,5% ao ano, ou seja, está muito bem controlada. A nossa taxa de juros, fugindo um pouquinho da reforma e entrando um pouco mais na questão da economia. Sim. A nossa taxa de juros hoje, ela ainda é uma das maiores do mundo. 13,75 a taxa Selic é extremamente alta quando você compara essa taxa com a nossa inflação. Então, a tendência natural é de que a nossa taxa de juros vá reduzir. Vai chegar a um ponto percentual, quem sabe 9%, ou próximo disso no final do semestre ou no início do próximo ano. Isto pode trazer impacto nos contratos de financiamento, mas de forma boa, ou seja, havendo uma redução dos juros praticado no mercado financeiro, a tendência natural é que os contratos, embora já firmados, possam ter influência de redução de custo. Portanto, reforma tributária não tem tendência de prejudicar aqueles que têm contrato de financiamento a médio e longo prazo. Respondida então a pergunta, e daqui a pouco a gente pode voltar a falar, você já disse alguma coisinha sobre a questão da cesta básica, que é algo que interessa a todo mundo, né? Se de fato vai haver alteração para mais ou para menos com relação ao valor da cesta básica. Vamos falar de previsão do tempo? Quinta-feira está aí, final de semana está chegando, né? E a gente quer saber como fica o tempo, e quem responde para a gente é a Maíra Costa. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima para hoje é de 18 graus. Em São José dos Campos, Aparecida e Cachoeira Paulista, a máxima é de 21 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, a máxima em São Sebastião é de 22 e em Ubatuba também 22, porém com muitas nuvens e chuvas periódicas. Em Campos do Jordão, a máxima prevista para hoje é de 15 graus. 16 amanhã, 17 no sábado, 19 no domingo e 19 também na segunda-feira. Em Caraguatatuba, a previsão para amanhã é de 24 graus, 24 também no sábado, 26 no domingo e 28 na segunda-feira. Lana Moraes já está aqui para falar para a gente o que está rolando de babado, de destaque na internet, na web. E aí, Lana, o que você traz hoje? Tudo bem? Tudo jóia, tudo então, bem. Tá bom. Bom, ontem aconteceu, então, o aniversário da filha dos cantores Biel e Thaís Reis, né? A pequena Pietra comemorou 1 aninho e, para comemorar, os pais decidiram fazer uma mega de uma festa com o tema Príncipes e Princesas. Bom, o detalhe, viu, é que o Biel estava vestido de príncipe e a mamãe de princesa, assim como a pequena Pietra, lindíssima nas fotos, né? Linda. E com direito a brinquedos e uma decoração luxuosa, os cantores, então, reuniram amigos e familiares nesse mega evento, no especial para a família também, né? Os papais se conheceram durante a Fazenda 12, que aconteceu em 2020. Inclusive, a festa teve direito a vários ex-participantes, né? Como Cartolouco, o Lipe Ribeiro, o Lucas Maciel e também a Raíssa Barbosa. Inclusive, a Jojo Todinho participou via internet. Uau, não foi, mas deu um jeitinho de estar ali presente. Deu um jeitinho de participar, né? E apesar da festa ter sido muito bonita, né? Decepcionou alguns internautas, porque nunca tá bom, né? Nossa, porque acharam gente, que os dois estavam casando. Ah, pelo amor de Deus, deixa eles viverem o sonho da menina e deles do jeito que quiser. Não, sempre vai ter um, Ai, né? eu achei tão lindo. Lindinhos, e assim, né? os são atores, Sim, né? sim. Porque hoje em dia não são só pessoas que vestem uma fantasia, né? Incrível como mas realmente é isso. Incrível como os aniversários podem se tornar casamentos de tanta produção que existe. Porque tá tão produzido que nem o da filha do Zé Felipe, né? Que a gente trouxe aqui. Lindíssimo, gastam tanto, né? Que foi aquela que fez o cocô na entrada? Isso.
Foi o pônei. É o pônei, gente, olha só. Foi tudo tão luxuoso, Sim. mas ele batizou bem a entrada do, né? Então, tem tudo do isso, aniversário. Né? Tá sujeito quando coloca um animal no meio de uma festa, né? Mas por falar em casamento, tem um casamento aí que tá capengando. É da Meghan McClain com o príncipe Harry, que pode estar por um fio. Então, rumores de que o casamento deles está em crise circulam na internet nas últimas semanas. E uma fonte próxima informou que o casal vai passar um tempo afastado para pensar um pouco e depois eles vão voltar talvez mais fortes do que nunca. Então a Meghan vai ficar nas próximas semanas na mansão do casal que fica nos Estados Unidos, focada na carreira dela em Hollywood, e o Harry vai para a África trabalhar em um documentário. Um dos motivos dessas brigas que eles têm seria por causa de dinheiro, né? O Harry deseja voltar para o Reino Unido com a esposa e os filhos, mas então, também procurou o irmão dele, Williams, mas a Meghan ficou surpresa porque ela não sabia que ele tinha procurado o William. Porque teve todo aquele negócio, que eles saíram, né? Não são mais príncipes, né? Agora eles são exato. duque e duquesa. É. E vale ressaltar que o Spotify cancelou o contrato milionário com eles, a gente já comentou aqui, inclusive, né? E além disso, foram despejados também do castelo de Frogmore, lá na Inglaterra, por retaliação do rei Charles, né? Então os tabloides americanos ainda afirmam que esse rompimento pode sim parar nos tribunais pela guarda dos filhos, o Ark, né? E a Lilith, que é a Diana, Diana. Gente, vamos torcer para que tudo termine bem, que os dois fiquem juntos e tudo mais, né? Porque é muita bagunça mesmo. E eles têm muito gasto lá nos Estados Unidos, porque eles moram numa mansão. E lá eles não pagavam nada, né? Então aí estão vivendo a vida real, mesmo com muito dinheiro. Sim, estão passando perrengue, é o perrengue chique. Vamos ver. É o perrengue chique, né? Perrengue chique. Vamos ver quais são os próximos capítulos dessa história. Com certeza a Lana vai trazer novidades. Legal, Lana, obrigada, viu? Daqui a pouco a gente volta com as notícias regionais e o Douglas Cruz e mais sobre a reforma tributária. Esse é o assunto do dia aqui no Falando Nisso, com o Álvaro Caninel da Dicom Contabilidade. Até já! Nosso convidado hoje é o diretor do Grupo Dicom Contabilidade, Álvaro Caninel, que está explicando para a gente o que muda com a reforma tributária. Então você também pode participar mandando a sua perguntinha. Álvaro, vamos falar um pouco mais sobre o que deve acontecer então com o valor da cesta básica. Para alguns produtos o imposto deve cair, é isso? Exato. Lembrando, hoje a cesta básica ela tem isenção tributária dos tributos federal. Não se paga PIS, COFINS, não paga IPI sobre os produtos que integram a cesta básica. Mas há a incidência do ICMS nesses produtos. Pode haver um reflexo depois da reforma tributária, mas a intenção do governo, em um primeiro instante, é que esses produtos não sejam impactados de forma a aumentar o custo tributário. Pelo contrário, o objetivo é que a isenção do ICMS se estenda para esses produtos da cesta básica, não proporcionando com isso um aumento dos valores. Isso, para a população de uma maneira geral, é extremamente importante. Perfeito. Agora, por exemplo, a reforma pode mudar o tributo para o salário e para os investimentos? Quem tem investimento? A reforma tributária, nesse primeiro instante, ela tem um impacto muito direto sobre todos os insumos, ou seja, em cima daquilo que a gente compra, tá certo? Algumas linhas de investimentos não vão ter reflexo nenhum com a reforma tributária. Então, nós não estamos enxergando que uma reforma possa trazer consequência de custo adicional tributário para investimentos financeiros, por exemplo, né? Lembrando também que quando você tem uma economia mais forte, quando você tem uma inflação bem controlada e quando você tem uma taxa de juros praticada no mercado menor, a tendência é de que os investimentos financeiros sejam direcionados para a cadeia produtiva. Ninguém vai deixar um valor aplicado em uma aplicação financeira se a economia estiver aquecida e ele pode,
na área industrial, na área comercial ou na área de serviço, se ele pode ter um resultado satisfatório melhor, né? Então a tendência é, se tivermos uma economia mais aquecida, todo mundo ganhar com isso. Agora, a reforma tributária pode interferir nos impostos com relação à herança? Muda alguma coisa? Existem algumas condições dentro da reforma que vão ter impacto sobre patrimônio. Patrimônio, isso. O que há? Qual é a incidência hoje? Por exemplo, IPVA, Imposto de Veículos Automotores, é um imposto estadual que hoje ele só incide sobre carros, sobre veículos, carros e motocicleta. Dentro da reforma tributária está previsto de que a incidência desse IPVA atinge outros veículos automotores, que é o caso de barcos, de aeronaves, de iate, de jet ski. Então é por uma classe mais privilegiadas que são que têm esses bens que compõem o patrimônio através desses bens, né? Aviões, inclusive, né? Então há a possibilidade, vai existir a possibilidade de que esses produtos sejam tributados pelo Estado através do IPVA. Outra questão com relação à reforma que vai haver implicação no patrimônio. Há uma expectativa de que o ITCMD, Imposto de Transmissão de Causas Mortes e Doações, hoje esse imposto também é um imposto estadual. A alíquota desse imposto, ela varia de cada estado no Brasil. A gente já chegou até a mencionar já falamos aqui que era uma assunto, porcentagem, exatamente. assim, uma fatia. Então, por exemplo, gigantesca. no estado de São Paulo, o ITCMD é 4% sobre qualquer valor. Há um limite de isenção até R$ 82.500 ano. Que não é cobrado. Que não é cobrado. Acima disso, a incidência é 4%. Existem estados no Brasil que a alíquota chega até 8%. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. O ITCMD no Rio de Janeiro é 8%. Dentro da nossa reforma tributária, o que se cria uma tabela progressiva com alíquotas diferenciadas. Isto pode trazer um aumento considerável no caso de heranças e no caso de doações. Por quê? Porque de acordo com o valor da herança, a tabela sendo uma tabela progressiva, ela pode variar dos 4% que é hoje no estado de São Paulo, até um limite maior, que ainda não foi definido, né? A reforma tributária, ela depende de uma série de regulamentações, mas possivelmente os estados vão aproveitar essa situação e criar uma tabela onde o percentual ultrapasse aos 8%. Nossa. Então há um risco de, aprovado a tabela tributária, alguns estados do Brasil onerarem mais a questão de heranças e de doações. Então, nesse caso, a gente está falando especificamente de um ponto, a reforma tributária vem para prejudicar e não para ajudar. Se houver uma regulamentação estadual de algum estado do Brasil, ele vai ter uma condição legal de majorar essas alíquotas, que aí a gente precisa acompanhar isso de perto. Cada um dos seus estados, com seus representantes, teriam que estudar, né? E de forma que não impacte tanto para o caso de heranças e doações. E tem mais um detalhe também que é importante a gente deixar claro, que há o impacto direto em patrimônio, que hoje a base para você pagar o IPTU, o Imposto Territorial e Predial Urbano, que é um tributo municipal. Na reforma tributária, está atribuindo às prefeituras, aos municípios, de que ela pode proceder à alteração do valor venal do imóvel e não precisa de lei para isso mais. Basta um decreto-lei, que é um procedimento legal muito mais fácil do Poder Executivo implementar. Isso dá um risco muito grande de aumento para que as prefeituras
Aumentando o valor venal através de decreto, vai aumentar a base de cálculo do IPTU e, por consequência, um custo adicional. Maior para a gente. Então, vamos lá. Aprovou a reforma? Fazemos um trabalho junto aos vereadores de cada município para que, se a prefeitura ter essa iniciativa de aumentar o IPTU, que eles sejam os nossos representantes para segurar esse aumento. Exatamente. Álvaro, eu estou adorando o bate-papo. Daqui a pouco a gente volta com mais, falando, na verdade, de mitos e verdades sobre essa questão de hoje, tá? A reforma tributária. Vamos chamar o Douglas Cruz, que vai passar para a gente um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. E aí, Douglas, boa quinta-feira, viu? Boa quinta para você também, Águida. Boa quinta também para todo mundo que está acompanhando aqui o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM foi um assunto que movimentou a região nesta quinta-feira. Isto porque a IVE, que é um braço da Embraer, que é a empresa responsável por fabricar e principalmente desenvolver os carros voadores, né, chamados eVTOLs, que são esses carros voadores que a empresa as indústrias aí da aviação estão tentando desenvolver, anunciou hoje onde será a sua fábrica responsável pela fabricação desses veículos aqui no Brasil. A cidade escolhida foi Taubaté. A gente tem uma sede aí da Embraer na cidade de Taubaté e a IVE, que é esse tipo de braço da Embraer, uma empresa parceira, vai estar construindo um novo anexo na fábrica da Embraer lá em Taubaté para desenvolver esses carros voadores. E por que eles estão sendo chamados de carro voador e não helicóptero, por exemplo? Porque esse eVTOL, como é o nome que vem da palavra stall, significa que esse avião ou esse carro, como queiram, pode fazer uma decolagem vertical e ele está programado para fazer viagens em distâncias curtas. Então, por exemplo, um helicóptero que geralmente viaja de uma cidade a outra, acaba indo para o litoral, por exemplo, o carro voador está programado para fazer viagens curtas dentro da cidade. Então, ele decola como um helicóptero e percorre distâncias menores por ser também um veículo menor. Apesar desse carro estar em desenvolvimento, sua previsão aí de entrega é para 2026 e olha só o número de pedidos. A Embraer anunciou que mais de 2.800 pedidos já foram feitos para esse tal do carro voador, movimentando aí um valor no total de 8 bilhões de dólares. Então essa novidade deve movimentar a economia aqui da região, tanto a Embraer aqui em São José dos Campos, quanto a IVE, que é esse braço da Embraer que vai ser instalada em Taubaté. Também é destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. O motorista que faz viagem nesta quinta-feira precisa ficar atento principalmente na rodovia Presidente Dutra, isso porque nesse momento a concessionária que administra a rodovia está fazendo duas obras aqui no trecho do Vale do Paraíba. A primeira é aquela já conhecida em Jacareí, a partir ali do quilômetro 157, sentido São Paulo, onde a concessionária, ou melhor dizendo, sentido Rio de Janeiro, onde a concessionária está duplicando a marginal, uma das faixas está interditada, e a segunda obra é ali no quilômetro 107 em Taubaté, onde no sentido São Paulo a concessionária também está interditando nesse momento uma das pistas para uma reforma aí no asfalto. A situação também é um pouco complicada na travessia de Balsas, entre Ilhabela e São Sebastião. O tempo deu uma limpada nesta quinta-feira, o pessoal já está se movimentando aí para esse final de semana, então a entrada aí na cidade de Ilhabela nesse momento está demorando 1 hora e a saída 45 minutos, o dobro, que geralmente aí é 30 minutos. Essas são as informações de momento, eu volto com você aí no estúdio, Águida. Final de semana tá chegando. Obrigada, viu, Douglas? Até amanhã. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar, né, sobre a febre cor-de-rosa, que chegou com tudo. O filme da Barbie estreia hoje e a gente volta para falar sobre esse assunto e também sobre o Álvaro Carinel e a Dicom Contabilidade, falando sobre a reforma tributária. A gente volta já já. Para você que está pensando em começar uma graduação, eu tenho uma ótima dica agora. A Unifael é a maior especialista em ensino à distância do Brasil, que agora também oferece cursos na modalidade presencial. Olha que bacana! Na Unifael, você encontra os cursos de graduação mais rápidos do mercado, com possibilidade de se formar a partir de 18 meses.
É isso mesmo, cursos que você pode concluir em apenas 1 ano e meio e sair na frente na preparação para o mercado de trabalho. E aí você pergunta, e as mensalidades, hein, Águida? Os cursos de graduação da Unifael têm mensalidades a partir de R$ 140,24, só R$ 140,24 mensais. E aí, melhor dica, não é verdade? Faça rápido, faça melhor, faça Unifael, acessando unifael.edu.br ou também ligando para o 0800 642 6002. Inscreva-se já. Bom, o filme da Barbie chegou hoje aos cinemas para a alegria dos fãs, né, que gostam dessa febre cor-de-rosa no país. E a gente vai ver agora a matéria que a gente preparou para você. Do filme pra vida real. Não foi só Renata Fã que entrou na onda da boneca mais famosa do mundo. Em São Paulo, os trens mudaram de cor. Em Campina Grande, foi a pizza. A febre cor-de-rosa se espalhou pelo país. A tendência tem nome: Barbicor. Nesta loja, o que está fazendo muito sucesso são os looks do filme. E eu também já entrei na tendência e vim vestida igual a Barbie. O que você achou? Vestido da Barbie do filme? Sim, é muito lindo! O sucesso do filme antes mesmo da estreia impulsionou as vendas da loja em 80%. Se eu fizer 500, vai embora. Se eu fizer 50, vai embora. Muito bom. A Lorena tá ansiosa. Já garanti meu ingresso. O pessoal tá todo mundo animado aqui, querendo ver o filme da Barbie. Vamos voltar então falando sobre a reforma tributária com o diretor da Dicom Contabilidade, que é o Álvaro Caninel. Agora a gente vai saber o que é mito, o que é verdade sobre o tema, com a primeira perguntinha, tá bom, Álvaro? Pois não, pois não. E geralmente são coisas que a gente já falou aqui e que a gente pode ressaltar. Tá legal. Primeira pergunta então, mito ou verdade, que nós vamos ver. Vocês têm aí? Sim ou não? Aê, muito bem. O brasileiro vai pagar menos impostos com a reforma tributária. Mito ou verdade, Álvaro? Num primeiro instante, nem mito, nem verdade, porque a consequência do custo tributário está diretamente ligado à implementação da reforma tributária. Então, pode ser que não vá acontecer aumento da carga tributária, não. Ok. Próximo mito ou verdade, na tela, por favor. Com a reforma, o Simples Nacional vai acabar, não vai existir mais. Como já falamos ainda nesse assunto, não há nenhuma implicação com relação a extinguir o Simples Nacional. Todos os benefícios tributários da legislação do Simples Nacional prevalecem da forma com que estão. Acrescentando, nós temos extrema necessidade de que os limites do Simples Nacional para microempreendedor, para microempresa e a pequena empresa tenham uma atualização. Então, fica aqui a nossa reivindicação dos nossos representantes que cuidem também com muito carinho para que haja esse aumento dos limites, tanto do Simples Nacional quanto do microempreendedor individual. É isso. Próximo mito ou verdade, para a gente dar uma olhada, por favor? A energia elétrica vai subir. É mito. Não há nenhuma incidência tributária prevista na reforma que possa trazer consequências sobre consumo de energia elétrica ou de água e esgoto. Não tem nenhuma implicação com relação a isso. Último mito ou verdade para a gente, por favor? Cesta básica, a gente acabou de falar, né? Pode ficar mais barata? A tendência é que a cesta básica fique mais barata, porque hoje, como eu falei, a isenção tributária sobre os produtos que integram a cesta básica são os tributos federais. E pode haver a isenção do ICMS também, então há uma tendência de que a cesta básica tenha um custo menor.
Bacana. Tem uma perguntinha que dá, acho que pra gente espelhar rapidinho, Rafa? Só para de repente a gente afinar, um comentário de um telespectador. Minha pergunta é a seguinte: se tratando do Brasil, o que me diz o especialista sobre a sonegação de impostos diante da reforma tributária? O governo federal, o governo estadual e alguns municípios, eles sempre estão incrementando mecanismo para redução da sonegação fiscal. Reforma tributária será um dos mecanismos para tentar essa redução, né? Então, o governo sempre vai ficar trabalhando nesse sistema. Eu falo que o serviço de arrecadação do Brasil é serviço público de primeiro mundo. Infelizmente, os serviços oferecidos à tributação não atingem esse nível de qualidade, né? Então, nós somos especialistas em arrecadar e, infelizmente, não somos especialistas em proporcionar serviços para a população. Possivelmente, a reforma tributária vai trazer mecanismo para a redução da sonegação fiscal. Álvaro, muito obrigada, viu, pela sua entrevista hoje, pelos esclarecimentos. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Legal. Vamos dar uma olhadinha, amanhã tem mais Falando Nisso com um novo convidado. Olá pessoal, tudo bom? Amanhã, a partir da 1h da tarde, eu estarei no Falando Nisso com a Águida para responder todas as suas dúvidas sobre direitos de trânsito. O que acontece se eu beber e dirigir? Com quantos pontos eu sou suspenso? Você sabia que existem multas que você pode transformar em advertência e você não paga o valor e nem recebe a pontuação? E também quais foram as mudanças com relação às motos elétricas, à bicicleta elétrica e também aos patinetes? Amanhã, a partir da 1h da tarde, no Falando Nisso na Band. Gente, um beijo para você, uma ótima tarde, a gente se vê amanhã então.